Pergunta: pode ser curado um ser humano possuído por um demônio? Resposta: de modo algum um ser humano pode ser possuído por um demônio. Isso não é possível por motivos básicos, pois o núcleo do ser humano é espírito e um demônio é um ente, outrora inofensivo, mas pelo querer do espírito humano tornou-se demônio. Visto que o espiritual, em sua constituição, é superior ao ente, consequentemente, um ente não pode desalojar o espírito, nem mesmo temporariamente, o que é necessário numa possessão. O ser humano pode, porém, ser influenciado demoniacamente. Isto é uma grande diferença, pois para ser influenciado é mister uma concordância íntima do respectivo ser humano, seja provocada por sua atuação. Portanto, um processo de fora para dentro, ou seja, por sua própria vontade, isto é, qualquer pendor que adquiriu e que se lhe tornou uma característica. Neste caso, ele se abre primeiramente intimamente para essa nefasta influência e depois atua para fora já influenciado. Sem vontade própria, portanto, não pode ocorrer influência demoníaca. Por esse motivo, torna-se também muito difícil uma cura ou um auxílio. Esse estado é, outro sim, muito mais perigoso para o respectivo ser humano e para o seu ambiente, já que ele atua de forma premeditada, maliciosa e completamente consciente. Uma pessoa possuída, porém, é de fato temporária ou continuamente possuída por um espírito humano decaído do além. Isto significa que o seu próprio espírito, durante o tempo da possessão, é empurrado para o lado e paralisado, enquanto que o intruso toma posse do corpo e das respectivas funções cerebrais, ainda que parcialmente, porém de modo total do cérebro diurno. Esse desalojar pode acontecer porque o malévolo também é espírito e não um ente. Contudo, sempre e unicamente onde foi dado um motivo para isso pelo próprio espírito. Isso pode acontecer de muitas maneiras, seja por demasiada moleza, portanto, preguiça do próprio espírito, seja por brincadeiras com os do além, como puxar mesas, etc., assim como também por inúmeros outros acontecimentos, como susto, medo e temor, que paralisam por breves momentos a força do próprio espírito. Contudo, também aqui existem novamente tantas variações no acontecimento que não se pode responder isso de forma esquemática ou superficial. Eu teria de escrever uma dissertação especial sobre esse particular. Hoje, porém, apenas apresento os traços básicos que podem dar uma imagem certa ao interlocutor. A possessão pode ser curada fácil e rapidamente. Naturalmente, não por espíritas nem sacerdotes, tampouco com exorcismos ou coisas similares, ou por pessoas com conhecimentos parciais. Isso tudo nada significa na criação, mas sim pela força de uma pessoa convocada para tal fim, força que é muito maior do que a de todos os espíritos malévolos que aí entram em questão e que muitas vezes dispõem de energias gigantescas. Da mesma forma que esses espíritos malévolos recebem forças adicionais das trevas, assim também um espírito puro, com fé pura,
recebe das regiões luminosas forças adicionais à sua própria, mediante a mais humilde oração antes do ato. Portanto, a possessão pode ser rapidamente curada, a influência é muito mais difícil. Com certeza pode-se afirmar que muitíssimos seres humanos nos manicômios são apenas possessos e não doentes. É óbvio que com o tempo pereçam fisicamente, pois o corpo não pode suportar continuamente essa pressão espiritual aumentada.